Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma visita ilustre. Nós estamos com a Lilia Zanon, a diretora da The Travel, que é nosso parceiraço, em Cancún, Riviera Maya, Tulum, Cozumel, enfim, ela vai dar uma aula para nós sobre o destino e como que a gente pode se aprofundar mais e deixar isso como benefício nas vendas, tá bom? Então, aproveitem bastante esse treinamento, que vai ser ótimo. Com você. Então, boa tarde, bom dia, olá para todos. É um prazer enorme, né? Estar aqui para falar um pouquinho desse destino que, antes de falar do destino, eu gostaria de comentar com vocês, né, que eu tenho uma história já. Eu estou há mais de 40 anos no turismo. Eu comecei realmente trabalhando em operadoras, e o foco total da minha vida, da minha história, sempre foi o respeito ao agente de viagem, o respeito ao operador, enfim, ao trade. E estou há 30 anos já em Cancún, e a The Travel realmente tem esse foco total de cuidar e fazer tudo direcionado como o trade precisa, né? Então, a gente vai fazer uma apresentaçãozinha. Aí, vamos lá, né? Esse mar maravilhoso, realmente, pode passar. Então, aí vocês estão vendo, a gente tem mais de 20 anos, na verdade, já são 30, e os diferenciais é justamente essa experiência. A nossa equipe, ela não só fala português, mas sim, ela conhece os hábitos dos brasileiros. Toda a equipe é a equipe que trabalha há muito tempo e que realmente, mesmo os mexicanos, eles sabem as preferências do brasileiro, além de falar português, né? E realmente com foco naquilo que eu comentei, que é realmente trabalhar com respeito total no trade, realmente nos operadores e nas agências. A nossa filosofia é realmente que a gente gosta de gente. O nosso produto é ser humano, né? Então, realmente, para trabalhar com o receptivo, principalmente para trabalhar com ele no destino, porque é aquela coisa, vocês preparam, vendem, é como se vocês fizessem a gestação, né, da história e entregam o bebê na nossa mão. Então, a gente trata isso com muita seriedade, porque nosso produto é ser humano, e ser humano é especial e realmente merece ser tratado com todo carinho, com todo respeito, né? Então, a gente tem que gostar de gente. Para trabalhar no turismo, a gente precisa gostar de gente. E essa é a nossa filosofia, que realmente está dentro de todos o nosso time, né? Toda a nossa equipe. Um pouco da localização, nós atendemos Cancún, Riviera Maya e toda a região, né? Que as ilhas que englobam Tulum, até Tulum, né? E Cozumel, Ilha das Mulheres, Holbox, toda aquela região. Nessa apresentação, que, aliás, a gente tem um mapa físico que a gente vai deixar aqui disponível para vocês, quando vocês quiserem pedir e tal, dá para ver a diferença, e aqui eu vou colocar para vocês, que é muito importante entender a diferença de Cancún para a Riviera Maya. Então, vamos lá. Cancún começa, que são 28 quilômetros, ou seja, e se vocês veem esse braço, que é como uma ilha, que, na verdade,
o centro é uma lagoa, não é mar, ele está a lagoa e depois, né, essa linha, que é como se fosse um sete ao contrário, e depois o mar. Então, nessa zona hoteleira inteira, que são só 28 quilômetros, estão todos os hotéis concentrados, shoppings e baladas, justamente aonde é o encontro ali, né, da parte de cima com a parte de baixo, é o centrinho da ilha, aonde a gente tem toda a gente tem um centrinho da ilha onde tem toda a balada, tem a parte de artesanatos ali, enfim. E importantíssimo vocês entenderem o seguinte: essa parte maior, né, o pé do sete, vamos dizer assim, é mar aberto. Então, toda a hotelaria que está ali é mar aberto. E a parte de cima é aquele mar Caribe, tranquilinho, porque na frente está a Ilha das Mulheres, né? Então, aquele mar calmo. Então, os hotéis que estão desse lado realmente são a parte calma. Existe ônibus que passa de 3 em 3 minutos, que conecta a ilha inteira até o centro da cidade, tá? Aqui eu até aproveito para dar uma dica, gente. Se vocês forem vender hotéis no centro de Cancún, por favor, tomem bem atenção, porque existe já o centro. Hoje, Cancún tem aproximadamente 1.200.000 habitantes, é uma cidade grande, com todos os problemas de cidade grande. Então, na zona hoteleira, é tudo ok, mas em alguns lugares, existem algumas regiões que são preocupantes, tá? Então, sempre muita atenção e, de preferência, obviamente, focar na zona hoteleira. A Riviera Maya, qual é a diferença? Ela começa em Cancún e vai até Punta Allen, mas, na verdade, a gente fala até Tulum, que é mais conhecido. E vocês vão ver que são 130 quilômetros, né? Então, nesses 130 quilômetros, que é essa estrada, né? Uma que vai, outra que vem, da estrada para o mar, a gente tem uma franja aí que varia de 1 quilômetro a 3 quilômetros. Aí estão os resorts grandes, mega resorts, todos localizados. Então, é bem diferente de Cancún, né? Que aí você precisa de carro para sair e realmente ficar mais concentrado dentro do hotel. No meio da Riviera Maya, em frente a essa ilha, que é Cozumel, está Praia del Carmen. Praia del Carmen, ele é um destino mais europeu, mais mexicano, você tem clubes de praia e alguns hotéis pé na areia, que dá para curtir a orla, tem a Quinta Avenida, que é um calçadão, no qual tem um monte de lojinhas de artesanato, restaurantes, então é uma coisa mais charmosa, ainda que tem também shopping já, ainda que tem também assim bastante variedades de coisas, já tem cocobongo, tem muita festa, é um tipo de festa mais baladona, nos clubes de praia rola raves, coisa assim para moçada mesmo, bem animado. No Ano Novo, na Quinta Avenida é uma grande festa, né? É realmente muita balada e muita coisa meio europeia. Então, essa é a diferença realmente da Riviera Maya para Cancún, tá? Aí a gente deixa para vocês uma tabelinha de distâncias, né? Porque na Riviera Maya a gente tem Porto Morelos, Praia del Carmen, Porto Aventuras e Acumal,
e Tulum, que são pontos, digamos, cidadezinhas, onde estão concentrados alguns hotéis, sobretudo, e tem tipo um povoadinho. Ah, e uma coisa importante, Tulum, que eu quero lembrar para vocês. Saibam vender Tulum, por favor. Na minha época, né, nós dizíamos, Tulum é um hippie chique, tá? Um destino que realmente ele não tem luz elétrica, não tem saneamento, tudo foi armado ali, então as ruas você vê caminhão-pipa carregando, tem alguns hotéis que não têm luz à noite, é a luz de vela, outros que usam gerador. E, por exemplo, um Azulique é um hotel excepcional, famosérrimo, mas é um hotel Anitta, tá? Ou seja, o que eu quero dizer? Aquele pessoal cabeça aberta, super top, nunca vender para uma patricinha. Desculpa os términos, mas para ficar bem entendível. Por quê? É um hotel que não tem ar-condicionado, é um hotel que tem muita coisa aberta, o chuveiro é um caracol, você entendeu? Então, é muito legal, com uma assim, estrutura eco, né? Muito bacana, mas tem que saber que realmente é uma coisa muito específica. Tem outros, e a maioria dos hotéis eles vão nessa pegada, né? Então, tem hotéis luxo para casais, para o pessoal, né, mais exigente, com ar-condicionado, tem, mas tomem muito cuidado para saber vender bem Cancún, bem Tulum e não ter erro, tá? Então, Cancún e a Riviera, gente, é muito completo. É um destino para todos os gostos, idades, família, porque tem a parte cultural maia, né? Naquela região a gente tem toda a cultura maia que ficou ali, com toda a parte arqueológica, que são as pirâmides, Chichén Itzá, que inclusive é uma das maravilhas do mundo moderno, tem Tulum, tem aldeias pequenas com ainda o povo maia falando com as tradições, né? Então, a gente tem muito essa parte. Compras, a gente tem shoppings em Cancún que tem as marcas mais famosas, havidas e por haver, muitos já super, tipo Sam's Club, Costco, Walmarts enormes, então tem muita opção. A parte de relaxamento, né, tem spas de todas as formas, inclusive o Temascal, que é uma coisa meio da região maia mesmo, que é como se fosse uma sauna especial, com uma parte espiritual, digamos assim. Tem aventuras, vários parques de aventura, várias opções, né? Parques diferentes, com tirolesa, com carrinhos híbridos que passam por dentro dos cenotes, tem muitas opções de aventura. A gastronomia mexicana é maravilhosa, tem opções fantásticas e também internacionais, restaurantes famosos, tal. As baladas, né, as festas que tem para todos os gostos e negócios que realmente a gente tem uma estrutura para convenções excepcional, tá? Uma coisa importantíssima, por favor, guardem isso, e nos vouchers, né, sai isso, e é fundamental vocês explicarem para os passageiros que o aeroporto de Cancún ele é privatizado. Então, só está lá dentro quem realmente interessa para eles. E os mesmos donos dos aeroportos, eles são donos de timeshare, tempo compartido, que é aquele, como se você paga
uma entrada e fica sócio e paga por mês, e aí você tem direito a usar os hotéis daquela rede por muitos e muitos anos, que realmente, para o brasileiro, é uma coisa que um título ali custa aproximadamente US$ 10.000, né? E chegando lá tem que pagar taxa de all inclusive, não é interessante para o passageiro, não é interessante para a agente de viagem, porque realmente também deixa de vender a hotelaria. E esse pessoal está dentro do aeroporto. Então, quando o passageiro sai, eles são abordados por esse pessoal totalmente agressivo, dizendo, né, vem aqui, eu vou te oferecer um passeio mais barato. Não, aqui é seu receptivo, eu te ajudo. Enfim, então, muita atenção, tem as placas que indicam aonde nós estamos lá fora, tá? Então, é saindo aonde estão todas as agências. E todos os nossos clientes são recebidos com o nome. Então, você vai dizer sempre para o passageiro, a hora que sair no calor e ver alguém com uniforme atetrável e o seu nome impresso, realmente é lá que você vai encontrar realmente o seu transfer, né? As pessoas que vão estar te levando para o hotel. Uma coisa muito importante e que, por favor, nos ajudem é o seguinte, né? O barato sai caro. Veja bem, hoje, infelizmente, existem muitas, inclusive brasileiros mesmos, que eles montam uma página de internet, são repassadores de passeios e dizem ser agência. Por favor, a pergunta principal é: você consegue entrar dentro dos hotéis para levar um voucher para trocar? Porque, normalmente, esse pessoal que não é credenciado da AMAV, da Associação de Agentes de Viagem, que não tem um CNPJ, que não pode circular dentro do hotel, nem entrar no aeroporto para fazer a recepção, entendeu? Então, nos ajudem realmente, porque a pessoa fala, ai, não, mas eu vi na internet, e o pior é que eles colocam Brasil, não sei das quantas, não sei o que, Brasil, tal. Então, o receptivo dos brasileiros. E, na verdade, realmente não são credenciados, não têm a responsabilidade que nós temos e, obviamente, às vezes eles conseguem repassar o preço, né, que repassaria para o agente de viagem diretamente para o cliente. Então, nos ajudem realmente a fazer eles entenderem que, estando conosco, eles realmente têm toda a segurança e todo o respaldo integralmente o tempo todo, tá? Aqui tem algumas dicas do horário, gorjeta, né, que é muito comum lá, as pessoas vivem de gorjeta, tem muitos lugares, os restaurantes não incluem os 10%, então tem que pagar por separado, e em vários lugares eles dependem disso. A voltagem, né, que é 110, o clima e a tomada, que realmente é uma tomada diferente, né? Assim, então é muito importante levar um adaptador, né? A gente tem essa experiência e essa assistência 24 horas. Como funciona isso? Cada passageiro chegando lá em Cancún tem uma pessoa e diga a eles que alguém da Atetrável. Antes, a gente, inclusive, recebia todos os passageiros, eram recebidos por um agente de serviço nosso no aeroporto e descia com eles. Ainda acontece quando a gente tem a van mais privativo ou com pouca gente, mas pelo Covid, obviamente, o contato é
às vezes não é tão físico, e sim por WhatsApp. Essa pessoa que entrou em contato com eles vai ficar responsável de dar toda a assistência. Obviamente, o foco é vender passeio, é disso que a gente vive, mas já quando vocês compram EHTL, vocês estão comprando assistência no destino. Vocês podem dizer isso ao passageiro. Realmente, nós somos um receptivo que dá realmente essa assistência 24 horas, independente se comprou tour, se não comprou tour, vai ter sempre essa assistência 24 horas por alguém em português no destino, além de todos os números de emergência que nós temos para qualquer situação. Então, nos traslados, tanto nos passeios, né? E a gente transfere essa assistência também para grupos, convenções, né? Serviços premium, que hoje, com a pandemia, obviamente, o poder aquisitivo do passageiro que está chegando em Cancún é maior. Vendam passeios privativos, por favor, o pessoal adora realmente essa parte de bem privativo mesmo, né? E que realmente essa assistência diferenciada. Agora eu falo mais para frente. Aqui, esse mapa é um mapa físico, né? Que eu já mostrei para vocês. Na parte de trás tem um resumo dos passeios, na parte da frente tem a localização. Das coisas físicas que ficaram, é uma coisa que todo mundo gosta de ter na mão para qualquer emergência, e a gente vai deixar aqui disponível. Então, veja bem, a gente quer de verdade que vocês vendam os passeios, tá? Vender os passeios significa aumentar a receita de vocês, obviamente, né? Porque é um valor interessante que vai ser comissionado. O passageiro pode financiar aqui, né? Pagar em várias vezes e não paga o IOF do cartão. Lá, localmente, obviamente, que a gente vende, né? Mas ele não pode parcelar e vai ter que pagar o IOF. Então, não tenham medo. A IHTL tem tudo isso, né, disponível, mas no nosso site, em algum sufoco, a gente tem ali, tem o descritivo dos passeios. Então, não tenham medo. Esse descritivo, ele é fantástico, ele tem, assim, hora por hora, o que faz. Então, é só imprimir e dar para o passageiro e não tem erro, tá? E os privativos, aí sim é sobre cotização, mas a gente é bastante ágil e consegue cotizar rápido e ofereçam, porque às vezes a pessoa pensa que o privativo é muito diferente o valor, e não, se é um grupo de 6 pessoas, de 4 pessoas, às vezes, pode fazer um iate privativo maravilhoso, que acaba sendo um custo-benefício fantástico, ou um passeio para Chichén Itzá com cenote especial, ou um Tulum com cenotes, e como é adequado a cada, né, hotel, depende a gente saber, tudo aí é sobre cotização. Então, a gente disponibiliza para vocês, tem também uns videozinhos que estão no YouTube, né, que são excelentes, que é de um minuto, e também ajuda na venda. E, além disso, no nosso site tem os contatos de WhatsApp do pessoal da equipe, que vocês vão lá, tiram todas as dúvidas e depois fecham, obviamente, com a HTL. Né? Então, a gente realmente, a nossa visão é entregar uma experiência sempre superior, né, para que realmente as pessoas, e graças a Deus a gente consegue, porque existe um grau de satisfação excelente, né, com todo mundo
que retorna tanto para grupos, convenções, casamentos, qualquer situação, a gente quer que realmente os passageiros voltem encantados. E a gente faz tudo para que isso aconteça e volte a comprar com vocês, obviamente, felizes, né? Então, a gente, com grupos, a gente tem tudo para atender, convenções, e no privativo, o serviço premium também, a gente tem desde uma Ferrari para alugar, helicóptero, limousines, iates de todos os níveis, né? Tanto pequeno como realmente do tamanho dos pés, né? Que quer o cliente. Então, a gente tem tudo isso, o Cancún oferece, né? A gente, na pandemia, muita gente de muito dinheiro, digamos assim, redescobriu o Cancún, que tem coisas interessantes, e fazendo especialmente nos privativos, eles vão adorar, porque tinha aquela ideia, né, de tudo massificado, que Cancún era assim, e não, a gente tem realmente isso. Aí nós temos as nossas redes sociais, a gente já recebeu muita celebridade, youtubers, influencers, e tem lá depoimentos, né, importantes, então vocês podem olhar, acompanhar as nossas redes, também a gente informa coisas importantes que realmente o que está acontecendo, né? Por exemplo, se vai acontecer um furacão, a gente coloca o que está acontecendo. O furacão, só para dizer para vocês, a gente é um fenômeno que a gente tem tempo, suficiente para informar os passageiros, para tentar devolver os passageiros, e se chega a acontecer, tem abrigos, os hotéis realmente vão dar toda assistência, então não é uma coisa para ficar apavorados de forma alguma, tá? E a gente sempre está dando informações. Então é isso, a gente realmente está super à disposição, é uma equipe que adora atender, tem um carinho, tem um respeito por vocês, e sempre está 24 horas alguém à disposição para qualquer coisa, vocês têm os contatos, vocês conseguem falar diretamente com a gente, vocês conseguem, mas diga sempre para o passageiro que utilize essa equipe que está lá, que é uma equipe que realmente está preparada para atendê-los e resolver qualquer situação que realmente eles precisem. Então, eu acho que é isso, uma gratidão enorme e esperamos vocês em Cancún. Obrigada, Lília. Vou parar aqui um pouquinho a apresentação, só para finalizar. Só para falar, pessoal, que está disponível no nosso online, tá? A prateleira está cheia. Cancún, vocês pesquisem Cancún, Playa do Carmen, Riviera, Tulum, tá tudo completinho na nossa prateleira online, tá bom? É só ir lá e fazer a reserva. Obrigada, viu? A todo mundo que acompanhou a gente e pela presença das meninas. Tânia tá aqui na outra janelinha, mas também ficou acompanhando a gente aqui. Obrigada, viu, meninas? Obrigada a vocês. Estamos lá. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.